Muito bem, minha gente, começando mais um podcast Câmara de Vencedores. Para a gente é sempre um prazer estar em contato com você que está ligado com a gente, trazendo sempre uma figura relevante aqui de Parauapebas ou da região para conversar com a gente. Parauapebas é essa cidade no sudeste paraense, 300 mil habitantes, 200 mil eleitores, terra onde corre rio de leite e ribanceira de cuscuz. Hoje a gente tem aqui um escritor, Cid Nazareno da Costa Quaresma, também professor. O Cid, o nome dele é Cid, S-I-D, nominho, mas é um nomão com esse sobrenome todo. Cid, bem-vindo, prazer enorme te receber aqui, queridão. Bom demais tê-lo. Convidei para a gente vir falar a respeito da tua arte, da tua literatura, das tuas ideias, da tua vida. Cid, você é daqui mesmo, veio de outro lugar, de outro planeta, de outra região? Eu nasci no município de Garapé-Miri, Baixo Tocantins. Cedo eu fui morar em Belém. Então, me considero um belenense, né? Sim. E minha formação foi toda ali em Belém, meus primeiros empregos, minhas primeiras experiências como professor, como escritor, como integrante de movimentos culturais, foi em Belém, né? Moro em Parauapebas há cerca de... vai fazer 6 anos agora, em junho, agosto. Tá, maravilhas. E aí já vivendo essa ebulição toda dessa cidade que não para, né, rapaz? Impressionante, né, Cid? É uma cidade que me surpreendeu em muitos aspectos. Sim, sim. O primeiro impacto foi com a fisionomia da cidade, com a geografia da cidade, né? Com a topografia da cidade. E o segundo impacto foi com o jeito de se falar, de ser nessa cidade que é consideravelmente diferente dos jeitos de ser de Belém, por exemplo. Talvez até porque trata-se de uma cidade que, né, cria muita expectativa em quem quer vir para cá, geração de emprego, renda, várias possibilidades, e aí vira meio que cosmopolita, gente de tudo quanto é lugar, e aí a gente não tem só uma língua aqui, né? São vários dialetos. Isso para um professor e para um escritor é prato cheio, hein? Nossa, a primeira expressão local que me chamou atenção e que eu vi possibilidade expressiva nela foi o caçar conversa. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida e eu ouvi pela primeira vez aqui. Foi o primeiro impacto com essa linguagem, com esse jeito de falar daqui que, embora tenha esse caráter, né, de gente de muitos lugares, também criou já alguma coisa. É verdade. Esse é o aspecto da linguagem que me... vai formando a sua identidade, né? Para um professor e para escrever isso é bom. Você acredita que eu tenho um amigo, né? Hoje nós estamos em rádios diferentes, mas nós trabalhávamos junto, meu amigo Vanderlei Mota, baita locutor, baita comunicador, e ele era o repórter do Alerta 96, programa que eu fazia de manhã na Rádio Arara Azul FM, e aí toda vez que eu ia chamar ele, né? Ele na rua, eu chamava com esse bordão. Vanderlei Mota, caçando conversa, porque ele estava na rua em busca de reportagens, então cabia bem o termo, né? Caçando conversa. Interessante, porque ele pode ser usado no sentido de buscar confusão, sim, mas também no sentido de promover o diálogo, né? E as conversas. Capturar as ideias. E as polêmicas, né? Então, também de colocar ação é alguma coisa que está meio parada, né? Eu acho todos esses sentidos bem interessantes. Caçando conversa no Facebook, por exemplo, é cutucando. Né? Cutucar o outro, né? Ou então ir lá na postagem e fazer um comentário impertinente. Exatamente. Aí é caçar conversa literalmente, né? Isso mesmo. Cid, de onde veio esse nome, Cid? Bem, eu morava em Garapé-Miri, né? Meu pai, ele, por incrível que pareça, Garapé-Miri daqueles anos 80, quando eu nasci, recebia influência muito dos ingleses, dos estadunidenses, dessa gente do mundo anglófono, né? Sim, sim. E provavelmente é dali, né? Dos filmes, desse universo. É o Cid, né? Tinha o El Cid, essa coisa. É verdade. É por aí mesmo, né? Mas é um nomão, né? Nazareno da Costa Quaresma. O Nazareno vem do fato de eu ter nascido em uma sexta-feira santa, inclusive já causando problema ou caçando conversa, porque a minha parteira estava em plena procissão. É mesmo, é chato. Lá para fazer o meu parto. E aí ainda botou o Quaresma, né? Quaresma não, Quaresma é sobrenome de família. Né? Mas também tem tudo a ver com religiosidade, né?
Sim, tem tudo a ver com esse... Mas o Quaresma é um sobrenome português, né? Então já tem menções para ali, para aquele mundo europeu. Todos nós, né? Se a gente for analisar, acho que quase que a maioria de nós brasileiros temos nomes e sobrenomes portugueses. Por exemplo, o meu é Ribeiro dos Santos, né? O teu, Renato, qual é o teu sobrenome? Moreira de Paula, né? Então, meu Ribeiro, de Rio, de Riacho, né? Moreira de... Amora, né? Enfim, né? Caralho. Hoje, isso é muito forte por conta da nossa colonização, é claro, né? Entretanto, em meio a isso também, os nomes e prenomes indígenas, eles estão presentes, também. entre nós. É interessante. Então, vai misturando esses universos, né? E gerando, enfim, nosso jeito de ser. Cid, você tem aí quase 20 anos, né, de professorar, né? Vamos transformar isso aqui num verbo, porque é na realidade, né? E 15 anos, caramba, né? Muito tempo. Como é que você analisa ao longo desse tempo, né? Vamos fazer aqui uma linha, né? Uma timeline das evoluções, das mudanças, até mesmo das precariedades na educação. Como professor, você não apenas vê, testemunha, mas vive essa realidade. E volta e meia, essas discussões acontecem, né? Dessa relação professor-aluno, aluno-professor, professor-escola, escola-aluno-professor, esse ciclo que, às vezes, acaba meio que gerando nos atores dessa cena conflitos, né? Como é que você tem visto tudo isso aí? Nós melhoramos, pioramos, evoluímos, involuímos, como é que está isso? Eu pratico o que eu costumo chamar de sacerdócio da educação pública, né? Então, eu estive sempre ligado à educação pública. Desde o início, tendo experiências em educação privada, universidade privada e tal, mas, essencialmente, eu participo e me vinculei a redes públicas de educação, seja em Belém ou em Parauapé. No caso aqui, vou só fazer um parênteses, você segue no raciocínio. Municipal ou estadual? Municipal. Eu trabalho em 2 vínculos com o município. Então, atendo a crianças e a jovens e adultos, na educação de jovens e adultos. Né? Então, é difícil dizer, em termos definitivos ou completos, se houve involução ou evolução, né? Se apenas melhorou ou piorou. Não, a educação brasileira, a nossa educação, a educação que a gente pratica, ela evolui em certos aspectos. A gente tem que considerar muitos aspectos quando vai falar de educação. Se considerar apenas um aspecto, você vai estar sendo reducionista, inevitavelmente. Em outros ela estacionou, em outros ela evoluiu, mas é difícil dizer, traçar um parecer definitivo, né? A gente viu agora notícias sobre índices de alfabetização, né? De analfabetismo também, enfim. Então, eu considero que houve, sim, vários aspectos que evoluíram, principalmente os relacionados ao acesso. O acesso ele é menos difícil, né? A qualidade da educação prestada não evoluiu tanto. Dos anos 90, ou talvez 2000 para cá, a qualidade da educação em termos de conforto, de formação, de acolhimento, né, de serviço oferecido, acho que ele ainda tem muito o que melhorar. Tá? Então, esse é um aspecto que eu acho que pode melhorar. E a gente fala aí na relação professor-aluno, na qualidade da aula ministrada. O professor, muitas vezes, não consegue ministrar uma aula de qualidade, porque ele tem uma carga horária extensa para poder prover a si próprio, né, sua sobrevivência. Tem isso, né? Tem isso. A gente precisa evoluir muito nesse aspecto. Esse é um que eu chamaria muita atenção, porque se um professor trabalha uma quantidade de horas razoável e tem um salário também razoável, de razoável a bom, ele consegue oferecer um serviço melhor. O trabalho do professor não está relacionado apenas à prática pedagógica junto ao aluno. Ele tem que ter todo um processo de planejamento, de preparação, de elaboração de materiais específicos que consome o tempo tanto quanto ou mais a prática
de sala de aula, entendeu? E quase ninguém discute isso, né, Cid? Ninguém discute essa itinerância, né, do professor. Quando se faz, por exemplo, as contas e faz a folha de pagamento, é hora-aula. Cara, ninguém leva em conta preparação, correção de provas, ninguém leva em conta os treinamentos que esse professor faz. Então, tem uma hora itinerary aí, né, no dia a dia, que deveria estar posta ali na relação emprego-renda. O que tem, de fato, é o que a gente chama de hora pedagógica, né? Uhum. Aqui em Belém, aqui a gente chama de hora atividade. O Estado também tem um nome específico, eu não estou lembrado, mas é uma hora que o professor recebe. Tá. Que ele recebe... Seria um extra. Uma hora extra, né? Aqui a gente precisa evoluir em termos de cargos e carreira e remuneração para vincular isso como uma base, porque, se não me engano, ainda em Parauapebas é um aditivo daqueles que pode flutuar conforme os humores da economia. Exatamente. Mas, enfim, isso é algo que precisa ser considerado. Um limite de salubridade de tempo de trabalho para o professor, né? E uma compensação forte em relação ao trabalho que não é em sala de aula. E eu diria até de insalubridade, porque mudou muito os cenários da educação. Não se sabe, né? Eu pelo menos não sei de onde se origina esse conflito, né, beligerante entre alunos e professores, nessa ordem, né? Onde o professor, de certa forma, perdeu aquela autoridade, aquele respeito que se tinha, aquela quase venerância, né? A gente venerava, eu sou da geração que venerava o professor, né? A gente tinha no professor um ídolo, a gente tinha no professor um modelo de admiração, ele era quase que intocável, o que ele dizia era a ordem, o que ele ditava não era só para a gente aprender, a gente tirava dali experiências de vida. Isso foi se deteriorando, né? Eu acho que o tempo, ao invés de ter melhorado isso, piorou, porque se há uma liberdade entre professor e aluno que não havia antes, porque o professor também, por outro lado, era uma espécie de ditador, do tempo da palmatória, do tempo do castigo, lá no pé da parede, né, do assédio moral, que na época não tinha esse nome, na frente da classe. A mãe e o pai autorizavam o professor a fazer correções. Né? Correções era um nome bonito para castigo que se dava na escola. E aí tudo isso foi acabando, né? Foi diminuindo, foi sendo extinto. E aí, de repente, a gente tem visto por aí, né? Creio que aqui não, mas por aí afora a gente tem visto experiências bem negativas. Eu acho que o prestígio do professor, ele está muito ligado ao modo como ele é encarado. Tem dois aspectos. Um, pela política pública, e o outro pelo gosto que a sociedade, de modo geral, tem com o professor, né? Que a cultura específica do local tem com o professor. A política pública, ela tem essa função, a valorização da profissão, a assunção dos ônus que essa profissão, que a prática qualificada dessa profissão demanda. Isso tudo depende de políticas públicas, depende de vontade governamental, depende de uma visão de médio e longo prazo também, né? Então, isso tem condições de restabelecer esse prestígio, né? Tem sim. Que não está ligado, esse prestígio não está ligado de forma alguma a uma postura violenta ou a uma autorização para o professor exercer qualquer tipo de coerção. Isso é impensável mediante a pensamento educacional contemporâneo, né? Que está relacionado a outras coisas, que vê, por exemplo, a importância da política pública. Então, o prestígio do professor ele precisa ser restaurado, senão a gente vai ter um problema. E, na verdade, esse problema já existe, né? Relacionado a prover essa demanda. Não existe país no mundo que não valorize, que queira um desenvolvimento pleno sem valorização da profissão docente. É impossível. Uma das coisas que eu acho, assim, né, do meu ponto de vista, embora seja um lugar comum, uma tecla batida e desgastada, em termos de valorização, que é o reconhecimento dessa atividade
como principal no país. E daí, muita gente, né? Por que eu digo que é uma tecla desgastada? Porque é um debate que caiu na vala comum, né, de dizer, professor tinha que ganhar mais que um deputado, professor tinha que ser a profissão mais bem valorizada nesse país. E aí vira discurso e daqui a pouco a gente se acostuma com isso e não resolve na prática. Mas, na realidade, deveria mesmo. Eu acho assim, que a gente tem um debate potencial não realizado em torno do que a gente poderia chamar de isonomia salarial. Uhum. O país, Brasil, ele não tem isonomia salarial. Ou seja, pessoas com o mesmo nível de formação, em mesmos níveis de carreira, ganham de forma diferente. Como se um trabalho tivesse mais importância que outro, né? Uhum. Então, você vai ver que um procurador, talvez um médico, um engenheiro, em função pública que pode ser comparada de um professor, recebe mais. O próprio município de Parauapebas faz isso. Uhum. Inclusive, isso é debate comum aí. Já autoridades falam isso abertamente, né? Um dentista em Parauapebas ganha bem mais que um professor, né? Embora todo mundo gabe o salário do professor de Parauapebas, né? Mas o que justificaria um profissional de odontologia que tem a mesma formação, né, que teve que passar os mesmos anos na universidade, às vezes até menos, porque menos que eu, em muitos casos, porque eu fiz mestrado e tal, e tenho 2 graduações, então eu passei muito tempo na universidade. Então, isso não justifica absolutamente nada. Se a gente exerce a mesma carreira, uma regra de isonomia salarial faria a gente ganhar o mesmo valor, seja que carreira for. Isso tornaria todas as carreiras atraentes, né? E transformaria as pessoas, as escolhas das pessoas, porque elas iam escolher o que é realmente mais favorável ao seu jeito de ser. Ao que lhe apetece, sua aptidão, seu gosto, seu sonho. E como tem profissões mais valorizadas, ocorre essa guerra. Acaba que o ganho, a mais-valia, impera sobre uma decisão de ser A ou B, de ser algo ou outra coisa, e aí você começa a fazer uma escolha de catálogo, de cardápio, né? O que é que vale mais aqui em termos financeiros? E aí o cara vai ser um dentista, que ele queria ser professor, o cara vai ser um engenheiro quando ele queria ser docente, né? Assim vai, e aí a gente vai perdendo lá na base, lá nas profissões fundamentais, como, por exemplo, a de professor. Exatamente. E aí, nesse discurso, quase sempre vem aquela história, né? O engenheiro, o professor, o médico, todo mundo passou pelo professor. Exatamente. Né? É por isso que muitos países eles fazem o contrário, né? Colocam essa profissão como mais valorizada. Mas eu acho que esse debate da isonomia salarial, que devia partir dos nossos legisladores e governos, ele tem que acontecer no Brasil. Aí a gente superaria essa ideia de que o professor precisa ser valorizado porque ele forma todo mundo, né? Esse lugar comum. Ele não privilegiaria nenhuma profissão. Vamos debater. Transforma esse elogio aí em salário. Por que a gente não debate condições iguais de ganho com carreiras iguais? Você falou agora há pouco aqui, né, que a gente se gaba dos salários em Parauapebas e no Pará. O Pará está todo cheio de perna aí porque paga um dos melhores salários do Brasil, né? Mas a realidade é que não é só isso, né, Cid? Não se trata só do quanto você ganha, porque o que você ganha mesmo, na realidade, principalmente, eu imagino, como professor, é o resultado do que você faz. Seu salário e aquilo ali se transforma em arroz, feijão, café, uma cervejinha no final de semana, mas o que você transforma no cidadão, o que você repassa, o que você ensina, o que você emprega nesse cidadão, isso é para sempre. E isso deveria ser um tesouro, né? Eu acho que a gente sempre precisa relativizar. A gente não pode pegar o aspecto salário e achar que esse aspecto ele vai contribuir decisivamente para a qualidade da educação. Porque a gente precisa do salário, mas muitas vezes, como ocorre aqui, em Parauapebas, a gente não trabalha em condições adequadas, entendeu? A gente trabalha num local completamente inadequado, sem insumos básicos.
Imagina. Sem uma biblioteca, sem coisas elementares para uma escola, para quem lida com o conhecimento, saber a leitura, a transmissão, a aprendizagem. Então, a gente tem que pensar isso, a gente precisa aliar as condições de trabalho. É curioso, porque isso seria fácil de averiguar, basta uma ida às escolas. As escolas, veja lá em que condições o professor trabalha. Dê uma olhada no equipamento das escolas, nos equipamentos, dê uma olhada no que tem, né? Como é que o professor... O professor, ele... no meu caso, em muitos casos, a gente provê, muitas vezes, Imagino. de muitas coisas. De muitas coisas Que seria... que carece ali, né? E você tem que estar lançando mão daquilo que você... pessoal, né? Exatamente. Né? Você falou agora há pouco um termo que eu achei muito bacana, se tratando da escolha da profissão, que é aquela mais atraente. Para o aluno também existem coisas hoje mais atraentes, às vezes, do que o aprendizado tradicional da escola. As telas, os computadores, os tablets, os celulares, que também são uma verdadeira universidade se você quiser ir por aí, se você quiser aprender. Mas não é muito isso que atrai a garotada. E aí isso rivaliza com a escola tradicional, com o ensino do jeito que ele é praticado, e a gente tem essa verdadeira evasão que a gente vem observando, que vai lá na frente para os dados, para as pesquisas, para os levantamentos, pontuar como negativo. Saiu agora, você falou dessa questão dos levantamentos que foram feitos, o Piauí superou o Maranhão, que era, até dia desses, um dos estados com maior índice de analfabetismo. Agora é o Piauí. O Nordeste ele tem ali algo em torno de quase 10 municípios diante dos 10 do Brasil. Olha só que coisa. O Pará não figurou, achei interessante. O levantamento foi feito quais os 10 municípios com maior número de analfabetos, aí veio o Piauí, em primeiro lugar, o Maranhão em segundo, está ali bem pertinho, aí vem o Acre, o Amapá, e vai subindo, né? E o Maranhão, o Pará não entrou, não está nesse ranking, o que há de se imaginar que a gente, pelo menos, teve ali uma evolução nesse ranking, né? É muito ruim isso, porque essas carências, essas necessidades, essas demandas que não são supridas pelo Estado, né? O Estado que eu digo é o ente aqui, o município, o Estado, a União, isso vai acabar incidindo lá no aprendizado, que vai aparecer nesses levantamentos, e ainda a tecnologia que se tornou muito atrativa aí para a molecada. Pois é, eu acho que as redes sociais, os streams, a internet de modo geral, se ela tivesse que substituir o professor, ela teria feito, porque ia ter tempo para isso, né? Uhum. Então, a gente não tem condições de formar uma criança ou um adolescente por meio de YouTube. Não tem. E eles já tiveram a chance de fazer isso, não fizeram, né? Verdade. E, por outro lado, há pesquisas que hoje mostram que a geração da internet, a geração do YouTube, a geração das redes sociais, ela vem sendo muito prejudicada por esses meios. Exatamente. Então, a questão o professor não está rivalizando com esses meios, né? Uhum. Esses meios estão aí, não há uma rivalidade. Tá? Tanto é que o professor pode ser vice deles. Sim. É uma rivalidade que a gente imagina que seja, né? Uhum. Que exista, mas na verdade pode ser até uma parceria. Entende? Quando eu uso o termo rivalizar, eu coloco no sentido negativo mesmo, de tirar as pessoas do ensino, né, do aprendizado, da escola, e levar para ali. E mesmo quando ele está na escola, ele está ali usando um celular que vira um conflito também, né? Mas você tem muita razão quando coloca que a educação pode até servir-se, né, dessa tecnologia. Né? Inclusive, analisando a minha prática, né? A nossa prática, o professor, ele consegue... É um especialista, como todo especialista, ele tem um olhar treinado, ele tem um proceder muito treinado, né? Uhum. Então, o professor, ele analisa a escrita do aluno. E a escrita ali, ó, onde ele realiza, né? Então, cada elemento daquela escrita, pelo menos é assim que eu faço, é analisado. Uhum. Ele é corrigido, se for o caso. Ele é modificado, ele é incrementado
não há possibilidade de qualquer inteligência artificial ou meio eletrônico fazer essa substituição, entende? E tanto é que no YouTube se pratica e se ensina muita coisa. No entanto, as pessoas continuam procurando os especialistas para fazerem, porque, entende? Eu tô lendo um livro agora, esqueci de trazer, já não vamos falar de livro. E um dos tópicos que eu vi é a respeito da inteligência artificial, né, que é a grande novidade hoje da internet, e que aos profissionais, como por exemplo nós aqui, do nosso podcast, aqui na nossa agência, aqui no estúdio, a gente utiliza já muito o ChatGPT, essa coisa toda, né, para nos auxiliar. Mas este livro corrobora com um pensamento que eu tenho, porque também lá no rádio, na comunicação, já se está utilizando muito a inteligência artificial. Já existem, inclusive, emissoras só com locução artificial. Olha só, né? E aí, uma das coisas que esse livro aborda, esqueci o nome agora desse livro, mas uma das coisas que esse livro aborda é exatamente o fato de que não há computador no passado, no presente, nem haverá futuramente que substitua sentimentos que só os humanos têm, né? Seja emoção, seja raiva, seja ressentimento, seja empatia, solidariedade, virtudes não existem numa máquina, não existe no streaming, não existe no algoritmo. E aí, babau, né? Não, é impossível. Nunca vai acontecer de haver essa substituição, né? Você pode até pegar algo assim da tecnologia e colocar no lugar do locutor, do professor, do editor, do escritor, mas você não espere dele qualquer emoção. Porque ele pode até entender digamos, o encadeamento de uma emoção, né? Mas aquela que é decorrente de uma interação entre dois seres humanos ou de um grupo de humanos é difícil. É difícil. Esse é um assunto bacana para a gente entrar qualquer hora nele aqui, com outras pessoas, inclusive. Nós vamos ter, né, Renato? Depois aqui uma mesa com mais microfones, para a gente criar um debate aqui. Cid, onde surge o escritor Cid Quaresma? Onde ele nasce? Porque você nasceu da sua mãe, qual é o nome da sua mãe? Dinalva. Dona Dinalva, mas o escritor quem pariu foi você. Olha, a minha relação com a literatura, ela começa de maneira acidental, eu diria, fortuita, assim, como se o destino colocasse ela, como se existisse destino e o destino colocasse. Porque a minha família não é uma família de leitores, nem de pessoas formadas na academia. Então, sou de pessoas que viveram praticamente suas vidas todas em interiores, em roças, em zonas rurais, né? Em torno de Igarapé-Miri, Amoju, em torno a Mocajuba, caboclos, né? Que é o que eu me considero. Você somos. Então, a minha mãe veio da roça, do interiorzinho, para morar em Igarapé-Miri, depois foi para Belém, me levou. E ali em Belém eu fiz meu ensino fundamental, na Escola Salesiana do Trabalho. Quando chegou no ensino médio, eu conheci um grupo de pessoas, né? E dentro desse grupo circulavam livros, né? Ali pro final do meu ensino médio, eu passei a ter contato com livros. Que tipo de livro era? Que tipo de literatura? Literatura brasileira, literatura estrangeira, que me impactou profundamente. Alguns escritores russos, escritores alemães, alguns escritores brasileiros incríveis eu conheci nessa época. E a gente trocava livros assim de maneira como se a gente estivesse fazendo algo subversivo, sabe? Clube do livro. Então aí, logo a gente passou, eu e esse grupo de amigos, era aquela amizade em torno a livros, mas também em torno a vinhos, a cerveja. Meninas. Aí a gente, exatamente, namoros e amores e se relaciona a tudo isso. E foi nesse entusiasmo juvenil que a literatura apareceu para mim, né? Aí apareceram grandes escritores logo de início, os clássicos brasileiros. Depois eu li Guimarães Rosa, mais tarde eu li muito Nelson Rodrigues, né? Mais tarde eu li Rubem Fonseca. E esse universo dos livros foi entrando ali, né? Na minha vida. Ainda no ensino fundamental, nas práticas de escrita, alguns professores ficavam entusiasmados com o jeito que eu escrevia,
né? Isso é o que eu me lembro do escritor ali na juventude. Então, eles olhavam e quase sempre elogiavam o jeito que eu tinha de escrever as coisas. Eu me lembro uma professora de português no 8º ano, 8ª série na época, que hoje é o 7º ano, não, né? Então, ela ficou assim entusiasmada com o que eu escrevia, dissertando, na época era um texto em prosa sobre amor, sobre paixão não correspondida. E aí eu fui percebendo que eu gostava de fazer aquilo, né? A escrita era algo que eu gostava de fazer e de praticar. Nesse tempo ali, no fim da juventude, no início ali, entre os 18 e 20 anos, eu comecei a escrever para valer. E eu fui escrevendo sempre, não o tempo todo por causa do trabalho, mas constantemente eu escrevi. Então, aí que nasce. Eu acho interessante, né? Porque os escritores russos que você mencionou, é incrível como dali vem uma literatura ampla, volumosa em todos os sentidos, mas com uma narrativa, né? Com as histórias, assim, na veia, algo muito real, né? Durante muito tempo, eu julguei conhecer a Rússia do século XIX e do início do século XX, a incrível Rússia e mais tarde a União Soviética, com sua história impressionante, por meio da literatura. Então, quando eu lia Dostoiévski, Tolstói, Tchekhov, quando eu lia Babel, esses caras traziam para mim uma realidade que era ao mesmo tempo incrivelmente distinta da que eu vivia, mas se assemelhava estranhamente de alguma forma com a minha realidade também. Principalmente porque eles abordavam de maneira direta a pobreza, a gente pobre, a gente simples, os dramas, né, as frustrações, sabe? Então, esse mundo russo, ele se tornou familiar para mim por intermédio da literatura. E essa é uma sacada, né, para quem vai fazer qualquer coisa hoje. Por exemplo, para você montar um canal na internet, né, que, de certa forma, tem muito significado, tem muita ligação com a literatura, porque você tem que criar todo o storytelling, aquela coisa toda. Mas essa pegada que você fala, dessa relação que a gente, de repente, passa a ter com uma realidade tão difusa, como no caso da Rússia, União Soviética, é porque gera uma conexão. Quando você lê um livro, ou quando você vê uma história na internet, um filme na televisão, na Netflix, no cinema, se isso não tiver uma liga com você, você esquece. Então, os caras tinham uma técnica, uma capacidade impressionante de, mesmo numa realidade tão diferente da nossa, da gente meio que se sentir ali naquela cena, né? E eu lembro bem de ter lido Dostoiévski, assim, aqueles grandes romances e tal, Crime e Castigo, os irmãos Karamazov, né, os demônios. E eles, de tal modo, me impressionaram que eu não conseguia abandonar, ou melhor, eu não conseguia me desvincular das personagens por muito tempo. Chegava mesmo a sonhar com os personagens, sabe? E eles passavam a fazer parte da minha vida como se fossem pessoas de carne e osso a quem eu tivesse apertado a mão ou vivenciado os dramas, sabe? Então, eu acho uma literatura realmente muito viva, muito forte, muito impressionante, que contribuiu muito à minha formação. Dos ingleses e dos americanos, você lembra alguns? Dos ingleses, me impressionou particularmente o Anthony Burgess, do Laranja Mecânica, gosto muito. Dos americanos, eu gosto do Edgar Allan Poe. Putz, né? É incrível. Aliás, eu acho que o Edgar Allan Poe ele foi até o cara que meio que criou essa literatura mais da investigação, do terror, do mistério, né? Que veio criando uma escola ali. Surgiram vários depois dele, né? O Poe, ele é um autor de suspense e de terror, né? Que tem contos incrivelmente coesos em si, né? Então, ele é o cara da perfeição da narração. Exatamente. Então, ele é um que contou muito na minha formação, né? E sim, gosto muito também do jeito de ser desse grupo, né? Eles têm menos, para mim, na minha avaliação, menos semelhança com o meu universo de vida do que os russos, né? Eles têm altíssima qualidade. Porque, na realidade, a diferença, diria, é que enquanto os russos
contam história. Os americanos e os ingleses estão mais na ficção mesmo, né? Eu diria assim, né? Pelo menos Termos de fabulação e tal. os autores... Mais realista e mais ficcional. Mas eu acho que cada lugar tem seu realismo, assim. Tem seu realismo, tem a sua literatura mais fantástica, a sua literatura mais de gênero. Ultimamente eu ando lendo muito o Stephen King, né? Que é oriundo do Edgar. Exatamente. E mais tarde de outros escritores de terror. Sim. Lovecraft, por exemplo, que são muito bons. Então, a escola de gêneros americana e inglesa, eles são incríveis. E eu adoro. Particularmente, gosto muito de literatura e cinema de terror e horror. Quase todos os filmes que existem hoje, né, que é uma facilitação para quem não gosta de ler, eu li os livros, né? E... Por exemplo, para mim, fidelidade está no Laranja Mecânica. Você lê o livro e você vê o filme, né? O Stephen King também é muito bom. Os filmes que são baseados nos livros dele são muito fidedignos, né? Você lê o livro, você vê o filme. Você vai ver o filme, você vê o livro. Eu fiz isso com o Laranja Mecânica e fiz isso também com o Iluminado, com dois autores que eu gosto muito e com o mesmo cineasta, que é o Stanley Kubrick, né? E os dois são impressionantes nas duas expressões, no cinema cinematográfico e a literária. A gente não é o mesmo, não fica sendo o mesmo depois de ler os dois livros. Verdade. Né? Então, particularmente esse cineasta, ele é genial. Duas coisas que eu vejo, de que a gente está discutindo aqui, que eu acho que a gente falou agora há pouco que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Eu vejo aqui, se tratando de tecnologia, que duas coisas elas jamais serão substituídas, né? Que é o livro e o cinema. Os livros, eu imagino, com todo o avanço, eles vão sempre existir, que vai ter sempre gente que gosta de ler, de pegar, né, no objeto físico, e o cinema, que mesmo com a televisão, que dizia que ia enterrar o cinema, mesmo com a internet dizer que ia enterrar o cinema voltou recentemente com muita força, né? E eu acho que as artes consolidadas, elas dificilmente vão desaparecer. Vide a literatura, né? Muito mais antiga que o cinema. Exatamente. A poesia, poema, né? Não vão desaparecer, não vão deixar de existir. A humanidade parece reservar para eles um lugar especial, né? Em si própria. Então, dificilmente vão desaparecer, né? Vão ser sempre demandados porque conseguem expressar algo que é significativo para a gente. Para a gente não ser injusto, as artes plásticas também jamais serão substituídas. Cara, não tem como. Cid, agora tem um detalhe nisso tudo que eu acho assim, muito interessante da gente falar, é que a gente, por exemplo, todas as vezes vai debater, discutir, mesmo no boteco, na rodada com os amigos, o Brasil é um país que não lê. Cara, o Brasil é um dos países de representatividade no mercado literário dos maiores. É impressionante isso. A gente consome, ainda hoje, muito livro. O que eu diria, talvez até com uma certa injustiça, é que a molecada, essa geração, está perdendo muito em não ler, né? Porque quem consome muito livro hoje é a gente ali dos 30, 40, 50, 60 anos, mas daí para baixo a molecada está meio distante dos livros. Eu acho que existe um mercado editorial relacionado ao universo universitário, e esse está sempre aquecido, porque não é impossível não ter, né? E existe a literatura para entretenimento, né? Uma busca de autores, né? De obras. Hoje acontecem fenômenos intrigantes, às vezes inesperados, e eu acho que o mais recente agora foi a presença de Machado de Assis, por exemplo, no mercado editorial norte-americano. Alguém descobriu lá que Machado de Assis era genial e as vendas, aumentaram, né? Então, é uma coisa intrigante. O que leva as pessoas a descobrirem um autor ou redescobrirem um autor? São coisas que a gente não consegue racionalizar, né?
De repente, você tem uma Bruna Surfistinha lançando um livro e a galera tá comprando aí o livro dela, né? Então, eu acho esse aspecto digno de nota, porque a gente tem um elemento de inesperado no público, sabe? A gente pode escrever algo sem pretensão nenhuma e esse algo ganhar uma... Muitas vezes, olha, os autores brasileiros que estão vendendo muito, o Tenório, né? O Rapaz do Torto Arado, né? Os livros deles entraram em polêmicas, ou foram defenestrados, ou foram queimadas, brincando, queimadas não, né? Mas é nesse sentido. E aí, essa polêmica em torno do livro fez subir as vendas, sabe? É um bom marketing, né? É uma coisa assim que o próprio Ayrton aqui de Marabá, né? Que teve aquele problema todo lá relacionado à Feira do Livro, eu acho que de Paraty, teve também um boom nas suas vendas. Então, vejam aí, né? Que há um elemento de inesperado que é muito gostoso para quem escreve. A gente é anônimo aqui, tem um público restrito, pequeno, mas a gente nunca sabe o que pode... Depois que a gente, publica, joga, deixa o livro correr, aí o inesperado pode vir e acontecer coisas como essa. Parece que essa despretensão é algo assim que cria um apetite, né? Parece-me, porque... Pô, Machado de Assis escrevia para ele e para todo mundo, né? Fazia livros para se livrar do que pensava, né? E aí, de repente, esses livros são tão livres que eles chegam ao que chegaram atualmente, né? Acho interessante. Ao banheiro? Vai lá rapidinho. Enquanto isso, você me deixa um livro aqui. Esse aqui é o... Eu já vou mostrando. Tá. Esse aqui é qual? Esse aqui? Esse aqui é o meu primeiro livro. Que não é o... Ah, tá. Nas margens. Achei bonito ele, hein? Depois você traz o outro. Vai lá, Cid, lá no outro lá. Não, aí você vai mijar na geladeira, é isso. Bom, Cid, aqui é o seguinte, gente. Esse livro, Nas Margens... Aqui, Renaire. Depois você dá uma mostradinha nesse livro aqui, ó. Nas Margens, que é o livro anterior do Cid, diz aqui: portanto, se daqui em diante ao mais insignificante marinheiro, aos renegados e párias eu atribuí qualidades elevadas, ainda que obscuras, se tecei em volta deles privilégios trágicos, se aos seres mais lastimáveis e talvez aos mais rebaixados elevar alguma vez ao cimo da exaltação, se tocar no braço do trabalhador com algo de luz etérea, se espalhar algum arco-íris sobre seus desastrosos pores de sol, então apoiar-me contra todas as críticas mortais, justo espírito da igualdade, que espalhaste um manto real de humanidade sobre todos os meus semelhantes. Isso aqui é uma frase do Herman Melville, de Moby Dick, né? Isso aqui é a capa? Mostrar a capa aqui. Depois você corta, né? Maravilhas. E o Cid vem... Depois eu vou perguntar para ele aqui, quando ele chegar, nós vamos perguntar sobre esse livro novo, que já está, inclusive, na pré-venda, né? Na pré-venda, que é um livro que eu acho que é de ficção. Ele vai dizer para nós aqui do que trata, né? E aí a gente vai falar de todas esses trabalhos que ele vem fazendo, que são realmente impressionantes. Gostei muito do formato desse livro aqui, né? O formato dele é elegante, bacana. Cid Quaresma. Cid, esse livro que está na pré-venda já, que é o seu último, qual é o título dele? A Escola do Psicopata. A Escola do Psicopata. Ele é um livro que o nome explica ou trata-se do quê? É um pequeno romance. Muitos chamam esse tipo de narrativa, pela sua extensão, de novela, né? Então, ele é uma história só, né? Diferente do meu primeiro livro, que é um grupo de histórias, são contos. E ele já é um livro assim, né? Nesse formato. Você vai comprar ele e vai ler uma história só, né? Com os mesmos personagens ali convivendo mais ou menos do início ao fim, né? E ele, para falar do enredo... Não, eu queria entender o que mais. Não vamos dar spoiler, não, porque senão o pessoal não compra o livro. Mas o título chama muita atenção. Escola de Psicopatas do Psicopata. Singular. Então vamos explicar
esse singular, porque, por exemplo, se o título fosse Escola de Psicopatas, né, Seria outra coisa. era uma outra coisa. Do psicopata é o quê? É porque um dos personagens da trama, do enredo, um dos personagens da narrativa, ele é um psicopata, né? No caso, ele se encontra moribundo, está para morrer. E aí ele seduz e contrata um poeta para escrever sobre um pouco da sua vida. Né? Ele deseja ver parte da sua vida de crimes escrita. É um desejo de moribundo. E que é um desejo de todo psicopata, né? Talvez, né? Todo psicopata, ele comete seus crimes por ser um psicopata, mas ele deseja o reconhecimento. Exatamente. E ele está ali morrendo e solicita que uma mulher bonita, sedutora, vá atrás de alguém específico para escrever essa história. Esse alguém específico, que é o narrador da história, é o personagem narrador, a história é contada por intermédio do contato dessas duas figuras, né? Do narrador, desse narrador e desse psicopata moribundo. Você já conheceu um psicopata? Já conviveu, era amigo, estava na tua cena? Sim, eu acho que pessoas com comportamentos psicopáticos eu já vi bastante, inclusive como professor, né? Que você nota elementos muito fortes do que se poderia dizer que é psicopatia, né? Mentir compulsivamente, por exemplo, né? Agir com crueldade premeditada. Então, essas coisas a gente viu. Mas, assim, para produzir esse livro, eu li um pouco sobre esse problema, sobre essa inclinação terrível, né? Que algumas pessoas têm. Que o psicopata, ele é como categoria humana, ele está presente na literatura e no cinema a miúdes. Então, exatamente. Tem uma relação com isso, né? Com a presença do psicopata em muitas obras literárias e muitas obras cinematográficas. O cinema, então, praticamente eternizou psicopatas ou mesmo romantizou psicopatas, né? O cinema americano. O cinema americano, ele é ótimo para isso, né? E a gente vai ver pérolas, né? Como Psicose. Psicose, do Alfred Hitchcock. Exatamente, é um filme perfeito, né? Na sua maldade, na sua crueldade, ele é um filme perfeito. E a gente vai ver inúmeras histórias de psicopatas. Então, esse é um espaço de formação de mentes. Quando você fala de um filme perfeito, eu não consigo, por exemplo, aliás, acho que eu nunca nem assisti um outro filme com o ator que fez o psicopata. Porque, cara, marcou, né? Aquilo ali, ele nunca... Norman Bates, ele nunca vai deixar, né, o personagem, né, Norman Bates. Aquele ator, ele tinha uma psique bem perturbada. Ele foi escolhido a dedo por Hitchcock. Olha isso, é mesmo, né? Exatamente. Caramba, hein? Então, ele tinha problemas com o complexo de Édipo. Então, ali que está lá no filme, que está no filme também, exatamente, né? Agora, talvez por isso, aquele cara interpretou tão bem, né? Muito bem. E recentemente eu vi esse filme, revi, né? Eu já 20ª vez, talvez. Eu também, por aí. Então, a perfeição da atuação dele é algo que você fica fascinado, né? Deslumbrado, porque ele fez muito bem o personagem, né? A outra moça que interpreta, também a Marion Crane, também perfeita. Então, o Hitchcock consegue ali alcançar a perfeição formal no cinema. Então, ele consegue chegar a um filme perfeito na sua proposta. Fez escola. O que isso cria de impacto sobre as mentes? Né? Ou as mentes desvairadas, ou as mentes ociosas de pessoas, isso é algo a pensar. Eu acho que eu tento colocar um pouco isso no livro, né? O que isso pode formar? A que isso pode levar, né? Então, essas discussões, não discussões, porque o livro não discute nada, né? O livro conta uma história. No jornalismo, né, que é, vamos dizer assim, quase um braço da literatura, porque a gente conta histórias, narra histórias que foram produzidas no dia a dia, né? A notícia, ela é um acontecimento
que faz a história da urbanidade, ou de qualquer lugar, né, até na zona rural, enfim, todo lugar. Mas há uma coisa, por exemplo, que a ética jornalística nos traz, que é, por exemplo, a gente não noticiar suicídios. Por quê? Chegou-se à conclusão, em determinado tempo, que quando você noticia um suicídio, há quase sempre um efeito cascata, né? Um efeito dominó. Daqui a pouco mais um, daqui a pouco mais outro, daqui a pouco tantos, porque aquela notícia validou o ato trágico. E aí eu penso que, por exemplo, surgiram muitos psicopatas depois de Psicose, porque o filme glamourizou, validou, né, entronizou um personagem da psicopatia. Interessante, você vai ver a obra de Nelson Rodrigues, por exemplo, ela é eivada de monstros humanos, capazes de monstruosidades absurdas, né? E quando o acusavam, né, de glamourizar ou algo nesse sentido da vida, da obra dele ser muito... A vida como ela é, né? Assim, não, as peças de teatro, A Mulher Sem Pecado, né, A Falecida, Álbum de Família Eivado de Incesto, né? Os romances, O Casamento, O Engraçadinha. Dona Flora dele era... Não. Jorge Amado. Jorge Amado. No caso, o Nelson Rodrigues, ele é aquele autor que trouxe personagens bestiais, né? Aí, obviamente, a crítica moral o acusava de várias coisas. E ele dizia, não, eu libero a violência em arte para que essa violência seja satisfeita ali naquele... Inclusive, muita gente defende que os que tratam da violência, ou que a expressam de algum modo, são modos mais mansos, entende? Então, há essa relação, e é improvável, impreciso relacionar necessariamente uma coisa com a outra. Sim. É óbvio que o jornalismo já experimentou, né? Sim. Isso em relação ao suicídio, porque e até a noticiação, a noticiação desses massacres, tragédias. Tragédias humanas, principalmente. Então, mas que podem fazer escola. Agora, é um debate que a gente não pode atrelar diretamente uma coisa com a outra, porque se torna perigoso. Vide essa justificativa de Nelson Rodrigues em relação a esses personagens. Senão a gente... É automático, né? E não é. E simplório também, né? Simplório, porque a vida ela é dinâmica. Exatamente. O que isso pode provocar? Né? Tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente quer justificar que fez porque alguém já fez, aí é outra história. Quem vai controlar uma isso? ficção, né? Agora, esse debate não é um debate, né? Esse tema, de alguma forma, ele está ali dentro do meu livro. Você trouxe o outro, não? Não, o outro, ele está em pré-venda. Então, a versão dele é virtual. Eu acho que o Best passou, né? Sim, tá. Eles não estão tendo ele impresso ainda. E está em pré-venda. A Escola do Psicopata. A Escola do Psicopata. E claro que eu vou te passar. Eu acho que você já tem a imagem dele, a capa dele, que já está nesse livro. Bom, entrando nesse assunto, né, que nós demos uma viajada aqui, mostrando, por exemplo, algumas pontas, né, disso tudo, como é o caso do Nelson Rodrigues, o que é que nós temos no Brasil de literatura nesse sentido, nessa área mais policial, mais mistério, mais suspense, mais investigação? O que é que nós temos? Eu gosto muito do Rubem Fonseca. Né? Você vai ter ali altíssimos personagens que são desse universo periférico marginal, né? Gente que se deu mal, desgraçados que resolvem tirar satisfação. Tem muito ali no Rubem Fonseca, né? Então, ele é um autor que vale a pena conhecer por isso. Recentemente, eu li O Cobrador, por exemplo. É a história de um sujeito pobre, ele mesmo se chama de fudido, por exemplo, que resolve cobrar. Estão me devendo comida, estão me devendo arte, o mundo estão me devendo dinheiro, estão me devendo amor, estão me devendo sexo. E aí ele vai lá e começa a matar, justificado por isso. Então, o Rubem Fonseca, ele é um autor nesse patamar, né? Morto recentemente, mas vivo temos, por exemplo, o Reinaldo Moraes. Reinaldo Moraes é um autor que ele
passeia no gênero nesses gêneros mais violentos, mas ao mesmo tempo é um autor que tem uma capacidade de criação incrível e muito bem humorada. Então parece que a cada frase que você lê, você tem uma satisfação, um pequeno gozo literário, sabe? Então acho que são dois autores assim que eles transformam, né? Trazem esse universo, né? Que nós estamos tratando aqui. Cid, na vida real, a vida como ela as pessoas elas são muito atraídas pela violência, pelo lado marginal, né? Basta a gente ver aí os Francisco Pereira da Silva, lá o cara lá o serial killer lá de São Paulo, lá, como é que era o nome do cara que a gente chamava aquilo lá, rapaz? Acho que virou até filme também, documentário. Maníaco do Parque, né? Maníaco do Parque, Bandido da Luz Vermelha. Né? Virou filme também. Também. Tem tantos outros caras aí personagens da vida real, que tinham uma história de crimes e que atraíam pessoas, mulheres, né, que queriam estar próxima daquele elemento exatamente por essa coisa que o diferenciava dos normais. A literatura pega isso, né, e também, como, por exemplo, Escola do Psicopata. Cara, é um livro que eu, que gosto desse tipo de literatura, na hora que vi, quis comprar, né? Porque chama atenção, né? O que há na cabeça da gente que, às vezes, o mal, né, é tão atrativo? Para você que é um cara que conta histórias, o que é que você acha disso? Voltando a Nelson Rodrigues, ele diria que o povo, de maneira pejorativa e até meio engraçada, ele diria que o povo gosta de sangue e excremento. Tanto é que o jornal Pinga Sangue, ele faz sucesso em qualquer lugar. O programa de policial... No cão, né? Isso aí é algo que chama a atenção, né? Acho que porque coloca a pessoa diretamente frente à tragédia da vida. A tragédia de existir. A possibilidade de interrupção violenta da vida de outrem, que é a tua própria, né? A tua própria vida. Então, eu acho que tem isso, esse mundo, ele é atraente por conta disso. E também pela presença da violência nas nossas vidas. Durante a história humana é plena de violência, né? Então, a violência é inevitavelmente um tema atraente. É óbvio que a gente não pode banalizar. E é óbvio que o cinema americano, principalmente, né? Ele banalizou a violência, né? Mas eu acho que tem isso. Tem um autor aqui de Belém, gosto muito também, o Ed Augusto, né? E ele traz também esse universo da violência tão próximo da gente, com uma linguagem também tão viva pra gente que não tem como tu passar indiferente frente às obras dele, né? Recentemente li Bel Hell. Bel Hell é um outro nome para Belém. Bel Hell. Flertando com o inferno. E tem outro, Psica. Todo mundo sabe o que é Psica, má sorte, né? Para nós aqui no Pará, Psica é má sorte. Então, ele é um autor que reflete esses temas, né? Mas agora tem a questão do modo como abordar também, né? A gente não vai achar que a literatura, não vai comparar muito a literatura com o jornal Pinga Sangue, porque a literatura o fará de outra forma, com outras consequências e para outros públicos. Exatamente. E sempre com aquela pegada, né, do fundo moral, porque no final das contas todos nós temos esses dois lados, né? Somos morais e amorais, somos santos e demônios. Todos nós somos meio sociopata, meio psicopata. Eu acho que isso explica também essa atração, né? Também. Que a gente tem pela violência, né? Pela arte de violino, né? Que para mim é extremamente atrativo. Eu, por exemplo, estava até comentando com o Renato esses dias que a gente assistia um tempo desse muito o NetGeo lá no ID, no Investigação Discovery, porque só passa esses episódios de crime, né? De investigação. E aí, quando termina ali,
você descobre que às vezes foi o marido, que foi o tio, que foi o pai, que foi alguém ali que sequestrou, que matou, enfim. E aí eu comecei a me preocupar, falei, pô, tô assistindo muito esse tipo de coisa, cara, o que está acontecendo comigo? O que é mais louco é que os americanos, eles têm um departamento de polícia exclusivo para tratar dessas coisas. E mesmo tendo isso, eles não conseguem evitar os problemas. Você vê o tempo todo estourando caso de violência nos Estados Unidos. Você vê o tempo todo os filmes se tornando realidade lá, né? É impressionante, né? Augusto dos Anjos foi um autor que eu li muito na minha adolescência. O Morcego, por exemplo, né? Um dos livros dele, que era um cara muito caótico, meio demônio, assim. Você chegou a ler? Muito, né? Impressionante, né? O Augusto dos Anjos é um desses poetas tão escandalosamente bons que não há como. Literatura obrigatória, né? Para a nossa geração. O Augusto dos Anjos é um poeta que deveria ter uma lei para todo mundo ler Augusto dos Anjos, porque é impressionante. Ele é escandalosamente bom, né? O modo como ele manobra a linguagem poética é impressionante. Então, ele faz a língua andar, né? Ele faz a língua estremecer. E para algo tão soturno, né? Para algo tão escuro, para algo tão marginal, tão fora da linha, né? Era um autor meio que à margem daquele tipo de literatura da época dele, né? Enquanto todo mundo estava fazendo... Pelo tema, não pela forma. Pelo tema, exatamente, pelo tema. Enquanto todo mundo estava falando de belezinhas, de amenidades, ele estava lá, né, nas tripas. Mostrando o lado hediondo da natureza humana, né? Eu li tanto que eu acho que devo saber de cor certos poemas, sabe? Gosto muito realmente de Augusto dos Anjos, acho que é daqueles grandes escritores, né, que nos fazem nos orgulhar da língua portuguesa. Por que a gente tem tantos autores e poucas autoras? Eu lembro, por exemplo, que eu era muito apaixonado por Patrícia Highsmith, por Agatha Christie, né, que são dois nomes assim que eu lembro da literatura internacional, que estava ali no par e passo, na competição com os grandes autores de ficção mesmo. E depois eu vim descobrir que, no caso da Patrícia, ela tinha aquele sentimento. Ela era aquela pessoa obscura, né, que antissocial, que acabava levando para os livros. Acho que todo autor leva para os livros um pouco do que ele é, né? E aí eu comecei a entender que autoras como ela deveriam ter assim, muitos problemas para aquela época, né? E aqui no Brasil a gente tem grandes autoras também, mas são menos que os homens, né? Eu acho que isso é explicado pela nossa história, né? Nossa história machista, né? Uma história que preconizou o homem, não tem como. Isso aí é uma coisa inegável. Então, legou para a mulher certos papéis sociais. Enfim, contemporaneamente, a gente já vê né, o panorama se alterar um pouco, mas não tanto, né? Temos a Raquel. A Raquel. Temos a Clarice. Maravilhosa. Carla Madeira, agora, que está despontando. Então, temos autoras. Hoje, esse panorama se altera, né? E grandes autoras surgem. Mas, de fato, a maior parte ao longo daí da nossa... Não a história de imitação, mas a história de invenção é mais homens, realmente. Isso aí. Era meio que subversivo, né? As mulheres fazer literatura. Ou votar, né? Ou votar, né? Ou usar certas roupas. Usar certas roupas, ou dirigir empresas, ou dirigir carro, ou fumar, enfim, tudo, né? E parece que esse panorama se altera, mas pela luta que empreendida por elas, que não é uma simples luta, né? Então, esse panorama se altera por conta da atitude dos grupos e das pessoas. Cid, seu arroba aí na internet, seu Instagram, Facebook, TikTok, etc., para a gente seguir você. Instagram é @quaresma_cid. E Facebook, Cid Quaresma. Com S, viu, gente? Cid com S, por favor. Aí o livro, a pré-venda dele, A Escola do Psicopata, ele está em pré-venda pela editora Folheando de Belém, né? E você vai lá, clica, abre lá o site da Folheando, faz um cadastrozinho e reserva o seu livro.
A Escola do Psicopata, que está disponível. Você vai fazer lançamento do livro físico ou não? Vamos fazer lançamento. Eu tô nessa luta para divulgar essa pré-venda, né? E dentro de um mês, já tive 2 convites para lançamento aqui em Parauapebas, um pela Academia Parauapebense de Letras, com o Rubens, e o outro pelo Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Pará, né? Da subsede Parauapebas, o Sintep, né? Então, eu devo ter esses 2. E tem um terceiro lançamento que já é em Belém, em julho, no início de julho, que aí já vai reunir vários artistas, música, cinema, vai reunir alguns grupos em torno desse lançamento e eventos congêneres. Quando estiver mais pertinho ali, aqui e lá, você fala pra gente dar uma... A gente faz uma divulgação lá no rádio, volta aqui no podcast, enfim, pra gente bater um papo bem bacana. No máximo em 25 dias a gente faz isso. De antemão, adorei essa conversa hoje. Cara, foi muito bacana. Eu preciso trazer aqui mais gente da literatura, da arte, né? Afinal de contas, é uma boa maneira da gente escapar dessa realidade que se impõe sobre a gente todos os dias. E a literatura, a pintura, o cinema e a música existem para tornar a vida mais leve. Obrigadão por você ter vindo, irmão. Valeu, né? Tudo de bom para você, viu? Gente, segue com a gente esse episódio, compartilha, curte, manda para quem você quiser. É o Câmara de Vencedores, trazendo sempre pessoas que têm história para contar e todo mundo tem uma, inclusive você.